Olá a todos, meu nome é Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia do curso Exatas e hoje nós vamos ver algumas dicas sobre Karl Marx e as classes sociais. Então, inicialmente, o que precisa ficar bastante claro quando nós estamos falando de Karl Marx? Primeiro, Marx vai fazer uma separação bem nítida entre o operário e a classe burguesa, basicamente entre o trabalhador e os empresários. Então, quando Marx está falando da classe operária, ele está falando da classe operária enquanto aquela que vende sua força de trabalho. Ou seja, um indivíduo que não tem nada, ele tem especialmente sua força de trabalho para vender para um empresário. Então, o empresário é essa classe que compra essa força de trabalho. No entanto, Karl Marx vai defender que, por existir essas duas classes, e essas classes, o interesse dessas classes são divergentes, existe antagonismo nessas classes, então, basicamente, os interesses dos burgueses nunca vai ser os mesmos interesses dos operários, assim como os mesmos interesses dos operários não vão ser os dos burgueses. Então, é um conflito insolúvel? É uma pergunta justa e, basicamente, Marx vai dizer que parte desse antagonismo surge pelo seguinte, porque o Estado está sempre privilegiando o capitalista. Então, o Estado oferece leis para, de alguma forma, acolher o operário, para acolher a classe trabalhadora, mas Marx vai dizer que, com frequência, essas leis são criadas de alguma forma para valorizar uma classe burguesa, uma classe detentora do poder, uma classe que tem o monopólio da força e é uma classe que está numa posição de prestígio em relação a outra classe. Então, para o Marx é importante que fique claro essa noção de que esses polos se dialogam, no entanto, isso não deixa os antagonismos de classe deixam de existir. Então, os antagonismos de classe só deixariam de existir para Marx com o fim do capitalismo. Com o fim do capitalismo e a ascensão de um comunismo, existiria a possibilidade de superarmos esses antagonismos de classe. No entanto, enquanto estamos dentro de uma sociedade capitalista, para Marx é impossível dissolver esses problemas, porque basicamente esses antagonismos são eternos, eles existem em diversas culturas, existem desde sempre. E isso está bastante enraizado na nossa cultura, e isso então não é um processo simples de ser dissolvido. Então, galera, essa é a dica de hoje, espero que tenha ajudado. Acompanhe nosso canal para mais dicas e boa sorte!